Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Wander Souza, sou fitoterapeuta. Hoje eu trago para vocês mais informações sobre plantas medicinais, mais opções aí para vocês colocar na sua lista, de plantas medicinais, para você fazer seus tratamentos naturais com muita eficácia, com muita eficiência, tranquilidade e muita segurança, tá? Eu vou trazer para vocês aqui uma planta que eu acho bacana demais. Ela está presente nas hortas, medicinais por todo o Brasil, nas hortas, nos hortos, nos jardins. É uma planta muito interessante, muito bacana. É uma planta que certamente você já fez o uso dela. É uma planta assim, que você deve, a primeira planta medicinal que você fez o uso na sua vida, com certeza foi essa, porque as nossas mães sempre utilizavam essa planta aqui, por exemplo, para combater uma cólica, no bebê, para tirar aquela dorzinha, chata e tal, gases, que acontece muito. Então, uma planta muito utilizada para isso. Por quê? Porque tem realmente eficiência, porque é uma planta que realmente combate os gases. Porque é uma planta muito tranquila para bebê fazer um uso, para uma criança fazer um uso, Só grávida que não faz o uso dela, mas lactante, se fizer o uso dessa planta, aumenta a produção de leite. É uma planta maravilhosa, é uma planta simples, tranquila. É uma planta que é sensacional, tem tantos benefícios, além disso daí que a população faz uso, tá? Então assim, se você saber para que serve tudo que essa planta possui, nossa, você vai ficar maravilhado. Bom, sem suspense, essa daqui, olha só que planta aqui é que eu vou mostrar para vocês, é o funcho. O nome científico dele é Foeniculum vulgare, tá? Bom, essa planta, pessoal, ela tem outros nomes por aí também. Você pode encontrar as pessoas chamando ela de erva doce também. Só que eu quero falar para você aqui que a erva doce, tá, é uma outra planta, tá? Ela recebe o nome de Pimpinella nisum, esse daqui é o Foeniculum vulgare. A erva doce mesmo, ela é a Pimpinella nisum, tá? E a gente ainda tem, por exemplo, o endro, e ainda tem o Illicium vero, que é o anis estrelado. Então essas plantas, que inclusive o anis estrelado leva o nome de funcho da China, tá? Então assim, essas plantas, elas têm sabores, cheiros, aromas característicos, aromas muito parecidos, porque elas compartilham de ativos, de fitoquímicos, de fitoativos muito semelhantes. A fitoquímica do funcho é muito parecida com a fitoquímica da Pimpinella nisum, da erva doce, que também é parecida com o do endro, que também é parecido com o anis estrelado. E entre essas substâncias aí que elas se compartilham é, por exemplo, o anetol. E esse anetol, inclusive, é o que confere também a maior capacidade ali entre os ativos de fornecer benefícios, como é o caso de ser antiviral, Contanto que o anis estrelado tem o ácido químico, que é um poderoso antiviral, certo? Combatendo diversas classes de vírus, como é o caso de coronavírus, tá? Então, sim, é maravilhoso. Essas plantas, elas são comprovadas cientificamente que elas têm uma grande capacidade antiviral, tá bom? Então já vai a dica para você aí. Bom, então esse daqui é o funcho, Foeniculum vulgare, planta que tem diversos benefícios, como é o caso dela ser, ela tem propriedades terapêuticas de ser carminativa, tá? Ela é uma planta anti-inflamatória, é uma planta analgésica, é uma planta antioxidante, tá ok? Ela é uma planta que também estimula, por exemplo, ajuda na secreção biliar, também ajuda na secreção, ajuda nas enzimas, digestivas. É uma planta muito interessante para o sistema digestório. É uma planta que ajuda combatendo os gases, é uma planta também que tem a propriedade de ser antiespasmódica, combatendo os espasmos, dores, cólicas. Então uma planta que é muito interessante, por exemplo, eu não falei dela contra, por exemplo, no período da TPM, contra a dismenorreia, mas é uma planta muito interessante.
né, na dismenorreia, porque é uma planta analgésica, anti-inflamatória. Ela também cai muito bem, por exemplo, né, no caso de uma endometriose, porque ela tem uma propriedade de ser estrogênica também, que eu vou entrar mais aqui nos detalhes, pela grande capacidade que ela tem de trabalhar, né, no sistema reprodutor feminino. Muito bacana essa planta, tá? Ela é uma planta que tem a capacidade de ser galactogoga, ela é uma planta que estimula a produção de leite, muito legal demais, tá? Bom, então vamos lá. Essa planta ela pode servir para você, por exemplo, contra tosse, resfriado, bronquite, né, viroses, tá? Por quê? Porque é uma planta que tem uma grande capacidade de ser de matar bactérias, de matar fungos, de matar vírus. Então, assim, nem toda planta ela pode matar bactérias, pode matar fungo, mas nem todas matam, né, consegue destruir o vírus. Ela é uma planta antiviral. Ela é uma planta que fortalece seu sistema imunológico, deixa seu sistema imunológico turbinado, né, muito bacana. Ela vai fortalecer, então, seu sistema imune, fortalecendo suas células de defesa. É uma planta poderosa antioxidante, ou seja, uma planta anti-envelhecimento, anti-mutagênica, né? Fortalecendo as células, não deixando que as células sofram processos de oxidação, processos que realmente venham a danificar o DNA. Então, ela é uma planta, sim, que trabalha em tudo isso, né? É uma planta que combate os gases, né? Uma planta que, por exemplo, eu já falado, é muito interessante contra dores também, como é o caso de cólicas, né? Cólicas aí no período menstrual, né? A dismenorreia, cólica menstrual. Você fazer o uso dela contra uma dor de cabeça também é legal, pode servir também, e até dores reumáticas também, porque uma das comprovações científicas do funcho é que essa planta aqui ela tem um grande poder também de tratar doenças reumáticas, tá ok? Reumatológicas, então processos, né, de doenças reumatológicas, osteoartrite, né, artrose, né, artrite reumatoide, enfim, outras doenças aí, gota também, é uma planta muito interessante que você pode estar incluindo, que é comprovada cientificamente e popularmente é uma planta amplamente utilizada, tá? Então, o funcho Phoenicula vulgare, ele não é só aquela plantinha onde a gente utiliza ela contra os gases, né, bebês e tal. É uma planta que tem amplo uso, né? Uma planta que pode ser utilizada para diversas coisas. É como eu falo para você. Às vezes a pessoa fica agarrado com uma planta, achando, por exemplo, tudo é canela de velho, mentrasto, erva baleeira e coisa e tal. Tá aqui, olha aí, ó, o funcho também é uma planta bacana demais para você tratar uma artrite, uma artrose, né? Uma planta que tem essa comprovação. Osteoporose também. É uma planta que tem toda essa eficácia, essa eficiência. Isso é comprovado cientificamente, tá? Olha só que coisa bacana demais. Lá no Irã, eles fizeram um estudo, né, mostrando que Phoenicula vulgare, que o funcho aumentou um processo chamado foliculogênese. E o que vem a ser isso? É a produção, né, aumento da produção de células ali para produzir o óvulo, tá ok? Então é uma planta que aumenta a capacidade da mulher ovular, ou seja, é uma planta que combate, no caso, né, é uma planta que vai combater a infertilidade, tá? Então mulheres que têm, né, essa dificuldade de ovular, que têm infertilidade, fazer o uso do funcho é bacana demais, é muito interessante. Então ela é uma planta, por isso que ela é uma planta estrogênica, porque ela é uma planta que ajuda regularizando esses hormônios femininos, ajudando ela a vários processos. Por exemplo, ela, por ser uma planta estrogênica, ela ajuda em processos, né, no caso dolorosos aí da TPM, né, desconfortos, da dismenorreia também, regularizando o ciclo menstrual, tá? É uma planta muito interessante nesse sentido. Se a mulher está com dificuldade de menstruar, é uma planta que facilita a menstruação. Se é uma mulher que está com ciclo menstrual desregularizado, ela ajuda a regular. Então ela com rubim seria muito interessante. Eu não citei ela
falando a respeito sobre a TPM, sobre a menorreia, dismenorreia. Então uma planta que ajuda muito nisso, tá? Então é uma planta muito bacana para você, mulher, para regularizar aí os hormônios, né, o seu sistema reprodutor. Então muito legal. E é uma planta, por exemplo, que tem a capacidade de estar estimulando as glândulas mamárias a produzir mais leite, né? Portanto, ela é uma planta galactogoga, então uma planta que ajuda nessa produção do leite. Então, olha só que maravilha, né? Ajuda na produção de óvulos, ajuda regularizando, né, o ciclo menstrual, é anti-inflamatória, ou seja, uma planta excelente contra a endometriose também. É uma planta que tem a função de ser anticarcinogênica, uma planta que tem a função de ser antimutagênica, né? Uma planta que protege a célula, ou seja, no caso também de uma endometriose é bacana, não é, né, a endometriose não é um problema em si, não é ali um tumor nem nada disso, mas que está sendo formado, mas é um processo inflamatório onde as células se comportam de uma forma um tanto estranha. Então por isso que o funcho seria bem legal também nesse processo. E é uma planta, por exemplo, que cai muito bem também, por exemplo, na menopausa, né? Uma planta que vai trazer sim várias coisas aí, vários benefícios, né, para você também que está passando pela menopausa. É uma planta muito bacana mesmo, né? É uma planta calmante, tá? Ela calma, ela relaxa, então é muito legal. Por exemplo, falado sobre doenças, né, reumatológicas, é uma planta que traz então todo um poder anti-inflamatório, né? Uma planta que tem essa função de ser analgésica, então de trabalhar, né, contra as dores, então é bem legal, né? Estudos mostrou, né, eles fizeram um composto, um extrato com o funcho, a camomila e a erva cidreira, Melissa officinalis, contra, né, essas dores, essas cólicas que os bebês tinham. E isso foi muito eficaz. Com uma semana eles separaram, né, crianças, realmente crianças, tá? Choravam muito, passavam muita dor, né, por conta de cólicas, e eles viram que com uma semana ou até menos, essas crianças já passaram por tudo isso, acabou tudo, né, esses problemas das crianças. Já as outras não continuaram, essas que não receberam esse extrato com o funcho, a camomila e a Melissa officinalis, continuaram tendo cólicas, continuaram tendo problemas, os gases e os desconfortos, e choravam demais, né, muito ansiosas, lógico, né, sentindo dor. Já as que receberam o funcho não, ficaram tranquilas, pararam de chorar, diminuíram o choro. Então, como que eles verificaram se o funcho foi eficaz? Vendo se as crianças choravam, né, quantidade de choro, tempo de choro. Então, as crianças que receberam o extrato com funcho ficaram tranquilas. As que não receberam o extrato com funcho continuaram do mesmo jeito, sentindo cólicas, sentindo dores. Olha só que bacana. E muito legal que no final do estudo mostra que não teve efeito colateral nenhum, certo? O que é bacana demais. E, por exemplo, a respeito, né, da criança fazer o uso dessa planta, você pode sim fazer um chazinho, tá? Respeita doses, né? Não faça exagero. Mas fazendo aí um chazinho, colocando na chuquinha para uma criança beber, sem problema. Fazendo um suquinho para uma criança um pouco maior, né? Se for um bebezinho de colo, pode tomar uma chuquinha do funcho, pode. Mas o que eu indico? Que você, mãe, beba o chá do funcho. Por quê? Porque além de ser um chá muito gostoso, ele é um chá que estimula a produção de leite. Então, se você está tendo dificuldade de produzir leite, você vai aumentar, porque ele aumenta, tá, a capacidade dessas glândulas mamárias a produzir leite, então aumenta a produção de leite, o que também ele vai, né, trazer um conforto maior, assim, ele é calmante, então ele vai aumentar o leite e também acalmar, tanto você como o bebê. Então, a partir do momento que você faz o uso do chá do funcho,
o chá é mais indicado, tá? Não a tintura, que aí no caso ainda tem o álcool envolvido, né? Então você amamentando aí, né? Você que está amamentando, fazer o uso do chá do funcho ou então de um suco, né? De um chá, você vai aumentar a produção de leite e vai fornecer para o seu bebê mais conforto também, vai combater os gases dele, por consequência, porque os ativos vai passar, né, pelo leite, o que vai trazer o conforto ao bebê e também, né, a criança vai ficar mais calma, menos chorosa, né, menos chorona, tá ok? O que vai ser bem legal. Bom, outra coisa também que as pessoas não sabem sobre o funcho é que o funcho ele tem uma função antidiabética. Mostrou que o funcho ele tem uma grande capacidade em reduzir as taxas de glicemia. Então foi muito bacana. Ainda não se sabe o mecanismo exato que o funcho exerce sobre o organismo para poder realmente abaixar as taxas de glicose, mas o fato é, o funcho foi muito eficaz, muito eficiente em abaixar as taxas de glicemia. Olha aí, mais uma opção, né? E ele também é uma planta que protege o fígado, protege os rins, tá? É uma planta que protege as mamas, é uma planta que protege o estômago também, é uma planta também que limpa as artérias. Então mostrou que o funcho não só, por exemplo, abaixa a glicemia, como também é uma planta nefroprotetora, o que é muito bacana, por exemplo, para diabéticos, né? Agora imagina, você fazer um chazinho aí de folha de manga com o funcho, você vai ter vários benefícios, como é o caso de fortalecimento do sistema imunológico, vai respirar melhor, porque a manga é muito boa, né? E o funcho excelente também sendo um antiviral, então pensa só, num caso de gripe, é uma combinação maravilhosa, né? Um sinergismo muito bom, muito bacana. E no caso do diabético, além da folha de manga também abaixar a glicose e do funcho abaixar a glicose, todos eles são também hepatoprotetores, são nefroprotetores, né? E também gastroprotetores. Então, assim, são plantas que vão proteger o seu sistema excretor, né? O que acontece muito, né? Doenças renais, doenças aí no sistema excretor, né? Em diabéticos, justamente pela carga, né, de açúcar, né, a taxa tão alta de glicose acaba sobrecarregando os rins. Então uma planta que vai ajudar nesse processo, né, uma planta diurética muito bacana, a folha de manga também, então vai ser muito legal essa combinação aí, mostrando então que o funcho tem essa grande capacidade. Agora, para a gente finalizar com chave de ouro, eu falar para você que é uma planta excelente para você, por exemplo, que está fazendo uma radioterapia, quimioterapia, também, não só pelo sentido deles fortalecer o seu sistema imunológico, mas por quê? Porque ela é uma planta que tem a função de ser anticarcinogênica, é uma planta que tem a função de ser antimutagênica, mostrou grande eficiência contra problemas na mama, problemas no fígado e problemas nos rins, tá? Também é muito legal. Então, ele protege os rins, protege o fígado, protege as mamas. Tem como o organismo como um todo, né? Mas foi contra aquele problema que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão você já sabe, você que acompanha o canal, você sabe que eu não posso, né, falar algumas palavras. Lá no canal do Telegram eu entro em mais detalhes. Então, quer dizer, é uma planta que foi muito eficiente contra, tá, mutações de células ali na mama, né? Muitas mulheres aí fazendo mamografia e coisa e tal. Então, ela é uma planta que ajuda, né? Que é muito bacana e foi contra células, né? Com aquele problema, né? Que é células que estão sofrendo mutações na mama, tá? Problemas no fígado, problemas nos rins também. Tá ok? Então, muito, muito legal mesmo. Bom, como que você vai utilizar essa planta aqui? Certo? Bom, antes de eu falar, que eu fale, né, para você como que você utiliza, deixa eu falar então para você quais são as contraindicações do funcho. As contraindicações do funcho é somente grávidas. Grávidas não vai fazer o uso dele porque é uma planta estrogênica e vai estimular a menstruação, né? Então pode acontecer um aborto aí nesse caso, tá? Então
tome cuidado. Então, grávida, não utilize o funcho, o chá do funcho, tintura do funcho, tá? Não utilize. Se for um bolinho feito com uma sementinha de funcho, ainda tudo bem, isso daí não vai trazer problema. Agora, fazer o uso terapêutico do funcho não pode, tá bom? Isso pode trazer algum problema. Ela é uma planta que a gente utiliza ela na totalidade, tá? Então, a gente pode utilizar a planta toda, contanto que o bulbo dele, né, uma outra variedade de funcho, uma outra espécie, ela é chamado também de erva doce, né, muito utilizado na culinária, então você pode utilizar ele também na salada, né, pode estar fazendo uso terapêutico dele também numa salada, pode estar comendo funcho, pode estar tomando chá do funcho, pode estar tomando chá do funcho, fazendo um suco, não um chá e depois o suco com esse chá. Você também pode estar simplesmente utilizando a tintura do funcho, tá? Então, grávida não vai fazer o uso. Crianças, né, de colo, pode até tomar uma chuquinha desse chá? Pode, mas o leite é o remédio para essa criança. Então, você, mãe, você tomando o chá do funcho, fazendo uso do funcho na alimentação também, num suco ou na salada, já falado, você aumenta a produção de leite, fornece muito mais minerais, nutrientes, porque ele é riquíssimo em diversos minerais, como é o caso de potássio, magnésio, para seu bebê, fortalecendo o sistema imunológico da criança e fornecendo minerais e tantos outros nutrientes, como é o caso, né, de estar combatendo as cólicas, fazendo com que essa criança fique muito mais calma, mais tranquila, tá ok? Então, lactante pode estar fazendo uso e outras pessoas podem estar fazendo uso, então, aqui do funcho, tá? Agora, se você sentir algum desconforto, então não faça uso do funcho. Então, quer dizer, você não se deu bem com o funcho, tá? Bom, a gente utiliza a planta toda, pode utilizar a planta inteira, mas quando ela tá assim, ó, mais ou menos um pouco mais lenhosa, você então não vai utilizar esse caule muito duro. Mas quando ela tá mais nova, você pode utilizar o bulbo dela, tá? Que é muito bacana também. E uma das partes mais eficientes do funcho é as sementinhas do funcho, onde está carregado aí bastante quantidade, né, de anetol, de substâncias, né, de ativos. E aí você pode estar utilizando uma colher de chá para fazer uma xícara de chá de funcho, tá? Uma colher de chá para uma xícara de chá. Você amassa, soca essas sementes e faça então o seu chá. Você pode fazer, vai fazer esse chá por decocção, fervendo essas sementinhas aí e fazendo o seu chá. Ok? Agora, se for a folha, você vai utilizar então o método de infusão, que é simplesmente pegar a folha, picar ela, colocar numa xícara ou numa garrafa térmica e despejar a sua água quente sobre a planta. Vai fazer o uso 3 vezes ao dia desse chá. Bom, meus amigos, é isso. Se você gostou do vídeo, né, você deixe seu joinha, tá? Se inscreva no canal se você é novo por aqui. Agradeço você de coração, lembrando que na descrição do vídeo tem mais informação e peço a você que se caso você, né, se interesse, queira fazer parte então no grupo no Facebook, faça parte no grupo do Facebook e também do canal do Telegram, que lá eu coloco mais informações também, tá? E também tem um Instagram, mexo um pouco lá, mas também tem o canal no Instagram também. É isso, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, tá? Tchau, tchau.